Fala galera, você está no Desenhando Heróis, eu sou o Felipe. E galera, hoje a gente vai fazer mais um vídeo de tutorial no canal. E eu quero hoje passar para vocês um tutorial que eu sinceramente nunca vi também no YouTube. Igualzinho aquele tutorial de cromo, eu nunca vi desse tutorial também, tá? Ele é um tutorial para quem já desenha, é muito importante deixar isso claro, e quer chegar num nível mais avançado, ok? Eu vou passar para vocês hoje um tutorial de como desenhar látex. Aí vocês vão perguntar para mim assim, mas qual a importância de desenhar látex? Para que eu vou querer aprender isso? Cara, isso ajuda demais para você desenhar super-heróis, tá? Personagens que têm roupa de látex ou roupa emborrachada. Mas aí eu no final vou dar umas noções de borracha, beleza? Mas é outra história, tá? O foco do vídeo vai ser látex. Aí, por exemplo, isso te ajuda com Mulher Gato, Batgirl, Vampira, a maioria personagem feminina. Mas enfim, mas não importa, mas vai ajudar bastante, tá, a vocês conseguirem reproduzir essa textura, que ela é muito legal e muita coisa dela a gente vai absorver daquele tutorial anterior de cromo, beleza? Bom galera, e igual lá no vídeo do cromo, a gente vai trabalhar como o látex funciona em cada tipo de superfície, tá? Não existe teoria para isso, pelo menos que eu saiba, eu já pesquisei bastante, nunca encontrei. Então o que eu fiz? Eu fui fazendo análise de imagens durante muito tempo, tá, da minha vida, para eu criar para mim uma teoria de como essa textura funciona. Eu criei essa teoria para mim. Pode ser que você mais tarde aprimore a minha teoria e desenvolva a sua, mas eu criei uma teoria para mim. Ela me agrada com relação ao resultado e eu vou passar essa teoria para vocês, tá? Se vocês seguirem ela bonitinho, passo a passo, vocês vão ter uma textura de látex convincente. Então vamos lá. A primeira forma que a gente vai estudar é a forma que a gente mais vai ver no corpo humano, que são as formas de cilindros, tá? E como funciona? Eu dividi a textura em 4 partes e eu enumero ali para vocês, tá? A primeira parte, que eu nomeio ali de número 1, é a luz indireta. Ela fica nos cantos do cilindro, tá? E ela assume a cor do ambiente. Ela pode ser branca, ela pode ser azul, ela pode ser amarela se for um fim de tarde, enfim, um amarelo claro. Ela assume a cor do ambiente. A segunda ali, o número 2, eu chamo de cor, ou seja, vai ser a cor que você escolher para o seu látex. Se é um látex preto, se é um látex verde, se é um látex azul, se é um látex rosa, enfim, a cor que você vai escolher para o seu látex. Então, lembra lá na aula que eu falei para vocês, o cromo não tem cor, o látex tem cor, tá? Então você vai usar a cor na área que eu nomeio como área 2, tá? Lá no canto, ó, lá no canto esquerdo, a outra coluna ali entre o 4 e o 3 e a coluna entre o número 3 e o número 1. Essas 3 colunas aí eu chamo de áreas de cor. Se você fizer isso em todos os cilindros, você vai ter um efeito de látex convincente. Ah, Felipe, mas aí nesse gráfico que você está colocando, não está aparecendo látex. Óbvio que não. O objetivo aqui é separar as camadas do látex para vocês entenderem, tá? Outra coisa importante que vocês precisam entender é que em todos os exemplos que eu colocar para vocês a seguir nessa aula, a luz está vindo da direita do vídeo, da tela. Se a luz vier da esquerda, vocês invertem todas as imagens que eu coloquei para vocês, beleza? E aí todo o processo se inverte, tá bom? Então vamos lá. O número 3 é o que eu chamo de highlight ou brilho, tá? O que é isso? É a luz, o foco de luz tocando no objeto e sendo rebatido porque ele está no ápice do objeto. Então, a gente chama de highlight. Como o highlight funciona num cilindro?
ele se estende como uma coluna no cilindro inteiro e você vai usar um branco intenso de divisão cheia, ou seja, bold. Ela não faz degradê. É muito importante vocês entenderem isso, tá? Aonde colocar degradê e aonde não colocar degradê, tá bom? Então, entre o 3 e o 2, tá? Entre a cor e o highlight, você não coloca degradê. Você vai numa divisão plena. Vai direto do branco pro preto, vai direto do branco pro verde, vai direto do branco pro rosa, entenderam? Vai direto, não faz degradê, tá bom? É o número 3. O número 4 é o mais difícil de vocês entenderem. Então preciso que vocês prestem muita atenção. Entre o 2 da cor e o outro 2 da cor, tá? Do lado oposto ao lado da luz, você vai ter a camada que eu pinto de cinza aí, que é a camada de reflexão ou de reflexo. Ela é sempre oposta ao lado da luz. Gravem isto, é muito importante que vocês decorem isso, tá? Sempre ela vai ser oposta ao lado da luz quando eu estou me tratando de cilindros, tá? E o que vai ser essa reflexão? O preto mais... O preto porque eu estou usando látex preto, ok? O preto mais o branco mais a cor do que tiver voltado esse objeto. Calma, que eu sei que vocês devem estar assustados. Tipo, não entendi nada. Preto, mas não sei o que. Calma que depois eu vou fazer um desenho prático e vocês vão ver que eu vou nessa área de reflexo de cilindro, eu vou desenhar uma perna na outra perna, um joelho no outro joelho, entenderam? E vice-versa. A área de reflexo você vai desenhar. Como o reflexo está na lateral do quase ali na lateral do cilindro, você vai desenhar o que está na lateral desse cilindro, tá? Do outro lado, você vai rebater imagens, tá bom? Então, gente, desculpa o barulho, porque hoje tá demais. O meu isolamento acústico não tá aguentando hoje o barulho do trânsito aqui, tá? Voltando. A lateral do cilindro, ela vai produzir a imagem do lado oposto. Então, isso vai ser a reflexão. Agora, você vai fazer exatamente o mesmo desenho do lado oposto com as mesmas cores? Não. Eu vou ensinar para vocês como fazer as somas de cor na próxima imagem. Bom, pessoal, e na esfera, tá? A gente vai trabalhar com os mesmos elementos que eu listei, tá? Luz indireta, cor, highlight e reflexo. Só que de maneira completamente diferente. Então vamos lá. Você vai fazer a luz indireta primeiro na parte de baixo, tá? E a parte de baixo da luz indireta é muito interessante, porque ela vai ser a cor do que está embaixo do objeto, que ali no meu caso não tem nada, eles estão num limbo branco, mas você vai ter que somar a cor da parte de baixo do objeto mais a cor base do objeto, para gerar aquela cor ali embaixo do objeto, tá? Que eu chamo ali de luz indireta. Você vai ter a cor do objeto, que eu coloco ali como número 2. Você vai ter o número 3, que é o highlight, tá? Só que nas esferas, o highlight, ele é ponto redondo. Você pode colocar 1, pode colocar 2, pode colocar 3. Aí você vai me perguntar, mas Felipe, por que eu posso colocar quantos pontos de highlight eu quiser? Serão quantos pontos de luz você colocar, tá? Se você tiver 2 spots iluminando uma esfera, você vai ter 2 bolinhas. Se você tiver um só, uma só. Se você tiver 3, 3. Eu recomendo que vocês não coloquem mais de 2 e nunca coloquem 2 do mesmo tamanho, fica feio. Então o macete é colocar um e um pequeno, tá? É um macete, como se você tivesse um ponto de luz e um outro um pouco mais distante. Gravem esse macete porque é legal. Ou coloca um só, tá bom? Também vai funcionar direitinho. E, por último, você tem o número 4, que é o reflexo. Um reflexo numa esfera, tá? Ele trabalha na posição superior se a luz estiver vindo de cima,
na posição lateral se a luz estiver vindo de lado. Ou seja, se a luz estiver vindo do lado direito, ele vai estar na lateral esquerda da esfera. Se a luz estiver vindo de cima, o reflexo vai estar em volta do highlight, igual na imagem que coloquei para vocês. Então, se a luz estiver vindo da direita, o reflexo vai estar do lado esquerdo. Se a luz estiver vindo do lado esquerdo, o reflexo vai estar do lado direito, tá? E como você vai construir a imagem de reflexão numa esfera? Em colunas, igual lá no cilindro? De jeito nenhum, tá? Eu vou mostrar na imagem a seguir para você como você vai construir a imagem de reflexo numa esfera. Bom, pessoal, então vamos lá. Para você fazer a esfera baseado na parte de reflexões de luz, tá? E interação de cores, eu vou dar alguns exemplos para que vocês entendam, beleza? Foquem primeiro na esfera, porque tem muita informação nesse quadro que eu estou mostrando para vocês. Então, foquem primeiro na esfera, tá? Vocês estão vendo que a esfera está dividida nas mesmas camadas que eu coloquei no exemplo anterior. A esfera continua sendo da cor preta. Como é que vocês sabem que ela é da cor preta? Por causa do número 2 ali, a cor que eu escolhi é a preta. Aí vocês vão me perguntar, mas por que você não está mais usando o cinza? Por que você está usando o roxo? Por que você está usando o verde lá embaixo? Enfim, porque eu estou dando um exemplo para vocês de uma esfera que é gloss, que é alto brilho. Exemplo, uma bola de sinuca numa mesa de sinuca, tá? Num ambiente onde o chão é verde e a parede é azul, de propósito, tá? E nessa parede tem uma faixa verde e uma faixa roxa. Eu fiz isso de propósito, para mostrar para vocês que quando você muda uma cor no ambiente, muda completamente a interação das cores. Então, vamos para o quadro que vocês vão entender. Primeira coisa que vocês têm que entender é que eu faço um X, tá? Eu faço um traçado em volta da esfera, dividindo ela mais ou menos em 4 quadrantes. Esses quadrantes não são iguais, tá? Eu faço um X vermelho ali e divido a esfera em 4 quadrantes. A primeira coisa que você tem que entender é: reflexos em esferas podem aparecer dependendo do ponto luminoso, como eu coloquei ali de propósito em centro superior. Olha onde a nossa bolinha está. Como eu coloquei em centro superior esquerdo, a minha área de reflexo, que é a minha área de número 3, perdão, que é a minha área de número 4, que está ali uma cor meio roxo, essa área toma uma porcentagem gigantesca da esfera. Então, você pode projetar a imagem de vários lados diferentes. Mas então o que eu faço? Peguem o que for mais próximo e o que for mais fácil de você desenhar de maneira rebatida. Pensem nisso, tá? Se você quiser reproduzir todos os reflexos de um objeto num outro objeto, no caso no objeto que você está desenhando, ou você vai se perder ou você não vai ter espaço para fazer isso e o efeito vai se perder, tá? Então gravem isso. Você faz um reflexo do que for mais fácil de fazer e o que for mais óbvio para o olho humano enxergar. Ou seja, você engana quem está vendo, você gera uma ilusão. Muitas das vezes não é o efeito real daquilo, mas você faz o cérebro da pessoa entender que aquilo é a superfície que você quer representar, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que ver é por que o meu reflexo ficou da cor roxa, tá? E é muito simples, tá? É o preto da bola mais o azul da parede deu o roxo. E o roxo vai para a bola. Reparem que tem tem 3 linhas na parede. Uma linha branca, uma linha verde, uma linha lilás, sei lá que cor é aquela ali, rosa, vai. E eu coloco para vocês lá
alguns gráficos, eu não coloquei todos, senão ia encher muita folha. Vamos lá. Por exemplo, a linha verde vai ficar o verde da linha da parede mais o roxo da bola. Eu já não descobri a cor da área de reflexo da esfera. Então, eu vou trabalhar com preto em pensar. Se eu já descobri, primeiro você descobre a cor da base do reflexo, para depois ir colocando a cor de cada elemento. Então, voltando o vídeo, olha só, prestem bem atenção que essa área é complexa. Preto com azul deu roxo. Agora, esquece o preto. Eu vou trabalhar dentro da área roxa. Então, eu pego o roxo com verde, deu um verde água. E aí a linha que na parede está verde, vai contornando a esfera ali no cantinho, ó lá, o verde água. Lá embaixo, eu tenho a grama da mesa de sinuca, né? A grama não, né? Que é o feltro, né? Aquele tecido da mesa de sinuca, tá? Ele é verde. Então, o verde com o preto da bola gera uma luz indireta de cor verde folha, que é o verde normal com o preto, dá um verde escurecido, um verde folha. Aí a dica que eu vou dar para vocês, tá? Ali não tá aparecendo o efeito. Por quê? Porque eu botei a cor chapada de propósito para vocês, tá? Para vocês entenderem a diferença das cores. Como é que vocês vão fazer no papel? Mais tarde eu vou fazer o desenho no vídeo ainda e vocês vão entender. Você vai jogar aquele verde folha ali na parte de baixo da esfera e você vai escurecendo, passando o preto de leve, bem de leve, até chegar num ponto que agrade você e pareça reflexo e não uma cor pintada na esfera. Entenderam? Você joga, mas é fundamental que você tenha conhecimento de cor indireta. O que é a cor indireta? A soma de duas cores diretas, ou seja, como uma cor interage com outra que está próxima. É isso que vocês precisam entender para fazer reflexos, tá bom? Reparem que a linha branca sai da parede lá, ó, e vira um rosa claro. Por quê? Roxo com aquele branco da parede dá um rosa claro, tá? Quão rosa vai ser? Vocês passam o branco e vão passando de levinho, passam aquele rosa claro lá, desculpa, e vão passando de novo aquele roxo de levinho até chegar num tom que aquele branco quase suma e apareça bem leve, bem velado, tá? Na pintura isso é mais fácil, que eu pegaria aquele roxo, diluiria ele, faria ele bem diluidinho e ia passar ele por cima do branco. Chama veladura. Ia passar por cima do branco e ia ser tranquilo, tá? Eu ia fazer um wash, ia dar uma lavada por cima com a cor bem líquida. Pronto, ele já ia dar o efeito. Só que para você dar efeito de transparência com lápis de cor, é o peso da mão e o conhecimento das misturas de cores, tá? O cara que desenha com lápis de cor, na minha opinião, ele tem que ter muito mais conhecimento de mistura, porque ele só pode jogar uma cor. Ele não tem como ir sobrepondo o tempo todo, tá? Você só pode sobrepor com algo mais escuro. O lápis de cor dificilmente sobrepõe com algo mais claro. É muito difícil. O lápis de cor é mais complexo, tá? As cores, elas não se misturam perfeitamente. É muito mais complexo o lápis de cor, ok? Bom, agora vamos para os cones, tá? Aonde vocês vão ver cones, tá? Em personagens que utilizam látex. Muito dificilmente, tá? Eu já posso garantir para vocês que isso é quase impossível. Mas por que eu estou ensinando cones para vocês? Porque vocês vão utilizar a soma de cones com esferas. É isso mesmo. Para fazer seios. Então vocês vão ter que entender cone, vão ter que entender esfera, vão ter que somar os dois para conseguir construir aqueles bojos de seio. Tomara que caia esse tipo de peça em
representação de látex. Então, vocês vão ter que somar os dois conceitos. Então é muito importante que vocês entendam isso, tá? Porque vocês vão somar esses dois conceitos. Esse tipo de tutorial ele não vale só para quem quer desenhar quadrinho, desenhar mangá, desenhar, enfim. Ele serve para quem trabalha com moda, para quem vai ser estilista, para você rapaz, você moça que está trabalhando em produção de moda, quer fazer uma representação de látex mais convincente. Depois eu vou mostrar para vocês que o látex, com pouquíssimas diferenças, ele pode virar borracha ou virar couro. Pouquíssimas são as diferenças, tá? Então, as diferenças de interação de luminosidade são mínimas. Então, você vai conseguir aprender um bocado de coisa nova aí, tá? Continua no vídeo, você vai ver. Bom, nos cones, eu fiz a mesma teoria, tá? Luz indireta, cor, highlight, reflexo. Foi assim que eu criei a minha teoria para que eu consiga representar látex. Aí vocês vão perguntar para mim assim, mas Felipe, por que você cria essas teorias para representar cromo, representar látex? Porque eu não preciso ficar olhando imagem, gente, e copiando. Imagina um cara que vai fazer uma história em quadrinho da Mulher Gato. Se ele ficar tendo que copiar como o látex como ele funciona em cada posição, ele vai enlouquecer, porque ele vai ter que sempre encontrar fotos de referência. Se ele entender como a luz funciona naquela superfície, como aquela superfície interage com outras superfícies, ele não precisa olhar nada, ele já vai no automático. Esse é o segredo. Vai acelerar a produção de vocês e evitar erro, tá? Porque às vezes você está copiando uma foto que a interação do látex com a luz está vindo da esquerda e no teu desenho a luz está vindo da direita. E aí acontecem os erros no desenho. Eu vejo muita coisa às vezes bizarra sendo feita por aí, tá? Então vocês vão evitar erros, tá bom? Se vocês dominarem a teoria essa que não existe, eu criei ela, eu tinha isso pra mim, guardado comigo, funcionava pra mim e eu tô dividindo ela com vocês, tá bom? Então vamos lá. Nos cones, tá? Você vai ter a luz indireta embaixo, que eu represento aí pela cor 1, tá? E aí é diferente a ordem, você já vai direto para o reflexo. Você vai ter reflexo inferior, você vai ter a cor. Qual é a função da cor? Ela é fundamental para representar a forma do cone. Reparem que o que mostra para vocês que isso é um cone, não um triângulo, é o triangulinho preto número 2 está ali dentro. Se eu tiro ele fora, vai parecer que é um triângulo chapado na folha. O que dá a impressão para vocês de que ele é redondo, que é um cone, é essa linha preta. A mesma coisa no cone visto de frente. Se vocês olharem bem, vocês vão ver que dá para perceber que é um cone sendo visto de frente. Que a ponta dele está ali, ó, feita entre o triângulo, os dois triângulos pretos número 2 ali, ó. Eles estão ali propositalmente. Eles estão ali para mostrar para você que aquela forma ali é um cone sendo visto quase de frente, um pouquinho de lado só. Eu só virei um pouquinho para o lado para ter um pouco de ponta, senão a teoria toda que eu ia passar para vocês ia se perder, tá bom? Então eu virei um pouquinho e como eu falo lá também na imagem do cromo, muito dificilmente uma superfície vai estar voltada para vocês, 100% voltada para vocês, 100% reta para vocês, tá? Então isso é quase impossível. Então eu já botei mais ou menos numa posição que é o que vai ser o mais comum quando vocês forem trabalhar, beleza? Então vamos lá. Num cone você tem então ali até o número 2, eu já falei para vocês. No 3, que é o centro do cone, você vai ter o highlight. Em cima você vai ter o reflexo superior, é isso mesmo. Nos cones vocês podem ter 2 reflexos. Caso você não queira fazer o segundo reflexo, você vai colocar a cor do seu cone mais o branco ou mais o céu, de que cor que o seu céu for, beleza? Gravem isso. Vocês vão colocar o branco mais o céu de vocês. Igualzinho lá no desenho de cromo, que eu falava para vocês assim, a área aqui é a área do horizonte. Aqui não tem necessariamente um horizonte. Ou é céu ou é chão. Ou é direita ou é esquerda. Entenderam?
não tem imagens rebatidas, imagens invertidas. O látex não trabalha dessa forma, então ele acaba sendo um pouco mais fácil, de certo ponto, porém ele tem muito mais regras, então ele complica um pouquinho mais, beleza? Mas vamos lá, você tem um reflexo superior que vai ser na área 4, você tem de novo uma divisão de cor, que é a linha 2, o triângulo 2, desculpa, lá em cima, e você tem o 1 lá em cima, que é a luz indireta, tá? E as mesmas formas estão mostradas para vocês no cone da direita, que é o cone de frente, tá bom? Uma dica que eu vou dar para vocês é a seguinte: essa área 4 que eu pinto de azul ali, evitem colocar muita coisa ali, tá? Porque senão vocês vão tirar o efeito de transparência. Quando eu for para o desenho, eu vou mostrar isso para vocês, tá? Evitem, olha essa dica, evitem colocar muita coisa nessa área, tá? Gravem isso, tá bom? Ah, mas lá vai ser um seio, não é um cone. Pois é, mas é um cone misturado com esfera. Imagina, como se eu pegasse um cone e tirasse a ponta dele. É um cone, ele começa um cone e termina na ponta como esfera. Então, o que um seio é na verdade? Um cone que está sem a ponta, ele vira uma esfera na ponta dele, então só muda o highlight, gente. O highlight dele vai ser em bolinha, como eu ensinei para vocês no exemplo anterior, beleza? Então, vamos para o desenho agora. Bom, no desenho eu começo fazendo aí a parte abdominal dela, tá? Reparem que eu coloco do mesmo jeito que eu ensinei para vocês. Reparem que eu de propósito divido o abdômen dela no meio. Vocês não são obrigados a fazer isso. Eu quis fazer porque aqui eu estou representando uma personagem do Battletoads, a Dark Queen. Ela é uma mulher bem forte, de propósito, tá? Não forte muscularmente, braço, nada disso. Mas ela tem pernão, ela tem um colo farto. Ela é de propósito, tá? Ela é voluptuosa, essa é a palavra. Então, o que acontece? Eu quis fazer ela com o abdômen bem forte, tá? Porém, sem aparecer aqueles gomos, só os 2 cilindros abdominais. Isso é uma dica importante. Quando vocês forem representar maiô de látex, evitem colocar muita definição, porque não tem como. Imagina um tecido que é de látex que está super esticado. Então não tem como fazer essas formas, tá? Eu chamo de formas horizontais. Ele só marca formas verticais, gente, porque é no sentido que ele está esticado. Então gravem isso, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Pega uma bolsa, uma sacola de supermercado, estica e tenta colocar uma mão por trás e ver se vai marcar os seus dedos. Não vai. Ela vai toda para frente e não vai marcar, porque ela está super tensionada. Então, evitem ficar fazendo gominho, coisinha, não vai aparecer esse tipo de coisa, tá bom? Então, eu coloco ali os 2 cilindros, tá? O direito e o esquerdo, que vão ser os dois, as 2 faixas abdominais dela, tá? E aí eu começo lá, ó, fazendo a linha de luz indireta, coloco a cor, coloco o highlight, deixo um espaço para a área de reflexo e faço o cantinho lá, ó. Reparem que eu faço tudinho, igual ensinei para vocês. Olha lá, ó. Luz indireta, cor, highlight, a cor do outro lado, a luz indireta do outro lado, tem um espacinho lá entre o preto e a linha na esquerda, e aí eu venho com bege e passo na área de reflexo. Aí vocês vão me perguntar assim, mas Felipe, por que você passou bege na área de reflexo? Aí eu vou dizer para vocês, porque é uma área do corpo dela que está voltada para áreas do corpo dela onde tem pele. Olha lá, ó. O abdômen dela está voltado, aquela lateral do abdômen dela tem coxa que está refletindo ali, tem braço esquerdo que está refletindo ali. Então, tem pele sendo refletida ali. E eu já ensinei para vocês que em cilindros
o cilindro pega uma imagem e transfere para o longo eixo dele inteiro. Então eu de propósito coloquei uma cor de pele ali, sem nem ter pintado a pele. De propósito, tá? Para ter pele na minha área de reflexo. Ah, mas o meu reflexo vai ser cor de pele? Não. O que eu ensinei para vocês? Pele, que é o que eu quero como reflexo, mais a soma do preto com branco, que é o cinza. Então nós vamos ter pele, preto e branco, no caso, pele e cinza. Pele com cinza vai dar o quê? Vai dar um terra acinzentado, vocês vão ver aí. Eu vou literalmente passar cinza e passar pele. Não tem mistério, gente. Vamos seguir. Olha lá, eu passo cinza e passo pele, já fiz o meu reflexo. Agora reparem que eu vou começar a fazer áreas de reflexo nela. Mas como eu vou fazer isso? Eu vou colorir previamente, antes de colocar o preto, tá? Eu vou já preparar. Por exemplo, o que estava, a parte dos seios voltada para cima, eu coloco pele mais cinza, mais azul, porque aí entra nessa equação céu. Base de seio para baixo, eu só coloco cinza, porque é o preto mais o branco. Não tem pele para baixo do seio, só tem o corpete dela. Então não tem. É isso que vocês têm que entender, tá? Por exemplo, ali no seio, o seio esquerdo, olha só, o seio direito dela esquerdo da imagem, tá? O lado esquerdo dele ali na imagem, eu vou usar pele. Por quê? Porque tem um braço do lado, tá? É isso que vocês têm que entender. Você joga a cor do objeto tá ao lado. Se for para cima, você joga céu. Se for para baixo, você não joga nada. E você soma preto mais branco. Ah, mas e se for um látex rosa? Você vai jogar branco mais rosa. É simples, gente. Não tem mistério, tá? Fiquem de olho aí, ó. Vocês vão ver eu fazendo parte por parte. Outra coisa que é muito importante, tá? Repara que eu vou trabalhando o abdômen dela área por área. Ou seja, eu vou demarcando aonde está cada cilindro. O abdômen é feito de múltiplos cilindros. Então você vai trabalhando, você tem que achar cada um dos cilindros. Isso exige de vocês treinamento de formas, tá? De volumetria. Treinamento, isso aí vocês têm que treinar o olho de vocês, com o tempo isso vai vir naturalmente. Vocês vão conseguir identificar cada cilindro do tronco, tá? Se o seio é um cone ou se é uma mistura de cone com esfera. Ah, ela usa uma joelheira que é cônica, então como vai ser? É isso que vocês têm que entender, tá? É muito simples, porém exige muita prática. Bom, gente, na virilha agora, tá? Reparem que embaixo dos cilindros do abdômen eu encho com a cor preta bold. Encho mesmo, encho essa cor. Por quê? Porque essa área do corpo dela não está voltada para lado nenhum. Então, é preto. Se não está voltada para lado nenhum e também não está voltada para a luz, não tem como isso ter reflexo. Qual é a única situação que ali teria reflexos, highlight, tudo aquilo que eu ensinei para vocês? Cara, se a luz estivesse vindo na altura da barriga dela de frente para ela, isso é impossível. Você tem um spot de luz na rua a 1 metro do chão. Isso é loucura, não existe isso, tá? Então, uma dica também que eu quero deixar para vocês é o seguinte: evitem colocar ponto de luz em lugar que não é quase impossível de você ter isso, tá? Evita esse tipo de coisa, porque senão vocês começam a construir umas imagens bizarras, tá bom? Evita esse tipo de coisa. Faz uma coisa que vocês vão conseguir enganar o cérebro de quem tá vendo. Essa é a ideia, tá? O desenho é exatamente isso, é você fazer uma representação gráfica de algo que não existe.
a pessoa já viveu aquela experiência, ela consegue entender o que você fez, sem realmente aquilo ter acontecido. Essa é a ideia, tá bom? Então, o que eu faço ali? Eu coloco o preto no início, tá? Ali embaixo dos 2 cilindros abdominais eu coloco o preto. No momento que o preto começa a se voltar para baixo, olha ali, ó, eu já mudo de cor, de forma bold, de propósito. Vocês vão ver que não vai ficar bold. O que é bold? Essa divisão direta. Não vai ficar assim, mas é só para vocês entenderem. Eu estou demarcando, separando áreas, tá bom? Então eu faço ali, ó, uma divisão bold do meio do colo ali, do meio da virilha para baixo. Quando desce, eu divido propositalmente a virilha no meio, porque a minha luz está vindo da direita. Então eu divido de propósito a minha virilha ali da personagem no meio, tá bom? Vamos avançar. Na esquerda, como eu já ensinei para vocês, tá? A virilha é um cilindro, gente. Ela é um cilindro, tá? Só que é um cilindro que tem sua base em V. É simples, tá? Ela vai se comportar como um cilindro. E o que a gente já aprendeu? Que tem que ter highlight, tem que ter reflexo, tem que ter tudo aquilo que eu já ensinei para vocês, beleza? Então o que vocês vão fazer? Eu não posso ter highlight, por exemplo, no lado esquerdo dessa virilha. Por que não? Porque a luz está vindo do lado direito. Como é que eu vou colocar highlight do lado esquerdo? Lembra que eu ensinei para vocês? O highlight vai ficar sempre do lado que vem a luz. Então ele vai ficar no lado direito. Do lado esquerdo, se a gente tem highlight do lado direito, qual é a regrinha que a gente criou? Do lado esquerdo a gente vai ter reflexo. Quando eu digo lado esquerdo, tá, gente? É o lado esquerdo da imagem, não é o lado esquerdo da personagem, não, tá? O lado esquerdo ali, ó, a gente vai ter reflexo. Então eu vou jogar bege ali. Por que bege ali? Pô, quanta pele tem naquela área ali? Entendeu? E aí o que eu fiz? Coloquei pele, coloquei o cinza, conforme ensinei para vocês, tá? Que eu tenho que somar o pele mais o preto com o branco. E aí eu consigo a cor base do reflexo, tá? E fui escurecendo até um ponto que gerou para mim uma transparência que eu achei satisfatória. O que é você chegar num ponto que a transparência te é satisfatória? Poxa, tá voltado para baixo, gente, a luz está vindo de cima. Eu vou fazer um baita reflexo forte pra caramba, projetando a coxa ali da esquerda da imagem perfeitamente? Claro que não, porque não tem luz suficiente para promover esse reflexo todo. Então, você vai literalmente passando preto, até dar o efeito de transparência que você quer. Você vai ver que a transparência vai chegar quando as cores quase se aproximarem, tá? Você vai ficar com cinza amarelado bem escuro. E é o que eu vou fazer ali na imagem, tá? O lado oposto é a área de highlight. Nem mexe muito, tá? Eu fiz ali o highlight e joguei um pouco de azul. Por que eu joguei o azul? Porque tá voltado para nada, não tem nada ali. Aí vocês falariam para mim assim: ah, Felipe, tem a perna esquerda dela ali, na direita da imagem. Você poderia botar pele ali. De jeito nenhum, tá? Por que eu não posso botar pele ali daquele lado? É só vocês olharem lá para os pés, lá para o chão. Vocês vão ver que essa perna esquerda dela, na direita da imagem ali, essa perna tá para trás. Então não tem como projetar. Não, um objeto que está à frente não projeta a imagem de um objeto que está atrás. Ele projeta a imagem de um objeto que está na frente dele, ou na lateral dele, ou em cima dele, ou embaixo dele. Não tem como ele projetar a imagem de algo que está atrás, entenderam? Então não vai ter projeção daquela perna. Então não posso botar pele ali. Para eu não deixar branco, trabalhei com azulzinho ali, tá? E deu super certo, tá? Tem hora que vocês têm que ter um pouco de criatividade também. Não tem cor nenhuma para usar, usa o que tem, tá? Se tivesse alguém voltado para ela, ou seja, de frente para ela, você ia usar a cor, perdão, gente, vocês iam usar a cor de quem está de frente para ela, nessa área ali. Bom, gente, então agora a gente terminou a parte da virilha, vamos para os 2 seios aí.
Lembrando para vocês que a ideia do seio ali é qual? Um cone com a ponta circular. Então muda completamente a ideia de cone perfeito e a ideia de cilindro. Perdão, e a ideia de esfera. É a soma dos dois. Então a gente vai usar elementos de um com elementos do outro. Então eu vou ensinar para vocês aí. Além disso tudo, esse seio da Dark Queen, ele tem uma costura central que separa um lado do outro. Então vocês ainda vão ter que adicionar isso daí na teoria. Então vamos lá, tá? Eu já tinha feito a base de reflexos. Repara que eu marquei exatamente onde eu ensinei para vocês, tá? As áreas de reflexo, eu coloco lá, ó, eu aplico azul, tá? Para cima, pele para os lados e cinza em cima de tudo, porque o cinza é o branco mais o preto. Então, tudo bem fraco, gente, bem fraco. Depois você vai escurecendo com calma até dar o tom de transparência, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu faço neles ali, tá? Vamos lá. Primeira coisa que eu faço neles é contornar igualzinho lá na regra do cone, tá? Fazer os triângulos de cor, porque eles é que vão dar a forma cônica, dividir o que está em cima para o que está embaixo, o que está na direita para o que está na esquerda, tá? Então eu faço um primeiro ali no centro, quase como se fosse um horizonte. Eu faço primeiro, depois faço a mesma coisa do outro lado, divido a costura central. Por que eu pinto a costura central só do lado esquerdo da imagem? Porque do lado direito tem luz, tá? Então não faz sentido eu colocar a costura central, tá, com a sombra voltada para o lado luz. A sombra tem que vir para o lado oposto. E na estrutura polida, a sombra vira cor. É isso que é interessante, é isso que vocês precisam entender. A sombra vira cor e ela vira reflexo. Então a gente vai construir lá, ó. Coloquei o escuro do lado, tá? Tracei o meu centro. Por que eu tracei o meu centro com a cor preta? Todo o meu... Olha lá, eu passei uma linha no centro do seio inteiro para dividir a parte superior da inferior, porque em cima tem luz, embaixo não. É só por isso, tá? E embaixo eu comecei a trabalhar os reflexos, olha lá. Aí vocês vão me perguntar: ah, Felipe, mas por que no seio esquerdo dela, na direita da imagem, por que você colocou a parte de baixo quase toda preta? Porque embaixo dela tem um maiô que é preto. Então, preto refletindo no preto continua preto. E aí eu coloquei um pouco de cinza com pele com branco lá no finalzinho dele, que é o que eu ensinei para vocês, que é o reflexo inferior do cone. Coloquei lá porque no abdômen dela tem essa cor. Então eu coloco lá embaixo só daquele lado. Lembra que eu dividi a esfera em quadrantes? Eu vou dividir cada seio em 4 partes e vou refletir em cada uma das partes, na área de reflexo, a cor que estiver próxima para interagir. É simples, não tem mistério. Se vocês estiverem com dúvida, pega aquele frame onde eu coloco o conceito e pega o vídeo de eu fazendo cada seio, que é, na minha opinião, é muito didático. Vocês vão ver eu aplicar a mesma coisa que eu expliquei para vocês lá, aqui, um por um, tá? E aí eu começo, ó, eu faço o reflexo do abdômen no seio esquerdo, faço o reflexo do abdômen no seio direito, tá? Depois eu faço o reflexo, desculpa que tá passando aqui, veículo aqui. Olha que interessante, o seio esquerdo dela, o seio direito dela na esquerda da imagem, tá? Na parte de baixo, bem embaixo dele ali, tem o highlight do tronco dela. E aí o que eu fiz? Coloquei o reflexo desse highlight lá no seio dela. E aí eu pego o branco do highlight com o preto do seio, dá um cinza clarinho, eu coloco esse cinza clarinho lá na parte de baixo do seio,
que é aquele reflexo número 4 lá da esfera ou lá do cone que eu ensinei para vocês, tá? Gente, é só seguir a teoria, não dá erro, tá? Vocês vão conseguir uma textura com aparência de vitrificado, fica muito bonito, tá? Terminado tudo, você coloca os 2 highlights. Eu quis colocar duas bolinhas em cada seio lá, ó. Por que eu coloquei na parte interna superior do seio, não na parte externa? Porque a luz está vindo daquela direção ali, tá? Não tem como, a luz está vindo nessa direção. Olha lá, a luz está vindo da esquerda. Como é que eu vou colocar em outro lugar? Não tem onde eu colocar, tá? Tá muito fácil de observar ali, tá? Então não tem mistério, ok? Eu coloco lá, ó. Coloco 2 bolinhas em cada um com uma distância considerável uma da outra, tá bom? E sempre uma menorzinha que a outra. Agora o pulo do gato que vai dar a ideia de vitrificado. Lembra que eu falei para vocês? Escolhe algo próximo que é fácil de desenhar e é fácil de enganar o observador e coloca na imagem. O que eu coloquei ali? Cabelo, que eu nem fiz ainda. Reparem que no quadrante superior direito e no quadrante superior esquerdo, tá? Dos 2 seios ali, do seio, ó, vamos lá. Na esquerda da imagem, onde estão as 2 bolinhas? Pronto. Onde estão as 2 bolinhas de highlight? Repara que eu faço fios de cabelo ao contrário, rebatidos, de propósito. E é incrível, porque como eu já tinha a base pronta, o preto não consegue pegar em cima da cera do lápis de cor, então ele não fica preto cheio, preto full, preto pleno. Ele vai misturar com a cera do lápis de cor e dar a cor perfeita do reflexo. E aí, olha lá, eu desenho os cabelos dela no seio esquerdo e no seio direito, tá? E na lateral direita da imagem, lá no cantinho, ó, lá no seio esquerdo dela, lá, ó, perto da mão dela ali, tá? Lá no cantinho, eu coloco um azul porque eu não tenho nada ali. Então eu coloco céu, eu não tenho absolutamente nada ali para fazer reflexão, então eu coloco um céu azul ali. E ali é uma área que é restrita, uma área pequena, por isso que eu ensinei para vocês, não enfia muita coisa ali, porque vai dar ruim, tá? Vocês vão acabar preenchendo a área inteira de preto e vai matar o efeito, ok? É só seguir as regrinhas, não tem errada. Vocês vão conseguir um efeito. Olha esses 2, olha esse par de seios dela ali, tá vitrificado, tá? E não tem nada aí, é só papel, caneta e lápis de cor, gente. E dá o efeito, tá? Na sequência, eu vou para as pernas. A perna é um excelente exemplo de cilindro, porque ela é um cilindro perfeito, tá? E aí, ó, repara. De novo, eu vou fazendo uma por uma lá, ó. Coloco a linha externa, aí eu dou um espacinho. Esse espacinho é a nossa linha de luz indireta, tá? Eu coloco tanto na esquerda do cilindro como na direita, igual no desenho que eu ensinei para vocês lá no começo do vídeo, beleza? Aí eu deixo um espaço, coloco a cor preta. Depois eu venho com highlight, coloco o preto de novo, coloco o preto também do outro lado e deixo um vão enorme no meio da perna, que é a área de reflexos. E aí eu trabalho com bege, preto e branco. Aí vocês vão me perguntar, Felipe, por que você usa o bege? Porque do outro lado tem uma perna e tem pele. Se tem pele, o bege vai ser transferido no entorno de todo o cilindro. Mas aí vocês vão me perguntar, mas Felipe, do outro lado tem uma bota. A bota não é preta? Realmente, a bota é preta, tá? Você vai fazer o reflexo dessa bota da perna direita na esquerda, da esquerda na direita, enfim. Você vai refletir uma na outra, sim. Só que eu já ensinei para vocês, em cilindros, se tiver um pedacinho de pele lá em cima que essa canela dela esteja refletindo, o tom de pele vai correr durante todo o cilindro. Então, para você não faltar a cor, é melhor colocar,
na minha dúvida eu coloco, tá? Com medo de faltar a cor é melhor colocar, o resultado dá muito melhor, tá? A chance de você errar é menor. Então eu coloco pele ali, ó, coloco, olha que interessante que eu faço ali, eu coloco pele, passo cinza escuro, vou sumindo quase com pele mais para baixo da perna, de propósito, porque aí passaria a bota, e aí eu traço mais uma linha na área de reflexo. Aí vocês devem estar me perguntando, Felipe, mas você não ensinou que a área de reflexo não pode ter linha? Que linha é essa? Gente, essa linha aí é a linha da bota do outro lado, da bota direita dela, que eu nem pintei ainda. E eu pintei essa bota na minha área de reflexo. Tá lá, ó, uma parte dessa bota na minha área de reflexo. E eu fui aqui conversando com vocês e acho que vocês nem perceberam. E tá ali, ó, uma bota está desenhada na outra bota. É isso que vocês têm que fazer na área de reflexos. Vocês vão desenhar um objeto no outro. Isso é reflexo, tá? E aí eu desenho uma bota na outra lá, ó, e vou até lá embaixo. Lá embaixo, olha que interessante, no calcanhar dela, eu desenho o calcanhar oposto, rebatido, olha lá, ó. Coloco preto e uma curvinha branca. A curvinha branca é a luz indireta do pé esquerdo, tá? Do pé esquerdo da imagem, que tá branquinho ali. Eu coloco lá do lado direito, tá? Eu desenho um pé que eu nem fiz ainda, eu coloquei lá do outro lado, porque eu já sei como ele vai ser, gente, tá? Eu sei que pode estar parecendo muito complicado, mas não é, tá? Eu só peguei preto e fiz, não tem mistério nenhum. Marquei um pé no outro, tá? E aí eu vou avançando, ó. Faço preto, tá? Que é o meu preto cor, que eu já ensinei pra vocês, tá? Faço cinza, faço... Por que eu fiz áreas pretas ali? Lembra que eu ensinei pra vocês? Tudo que tá voltado pra frente, pra nada, é preto, gente. Então, é assim que você consegue mostrar para quem tá vendo que o pé tá dobrado, que ela tá num salto alto, a ponta do pé tá dobrada. Você vai ver que quando eu terminar tudo, você vai ver perfeitamente que dá a entender que o pé tá dobrado. Que tem uma dobra também no peito do pé, ou seja, tem duas dobras no pé, tá? E o preto que você vai usar para marcar essas dobras, ok? E aí, como tem muita coisa nessa imagem, tá? Às vezes é difícil, porque a imagem está pequenininha, às vezes você perde o highlight, tá? Então o que você faz? Pega uma caneta posca branca e joga em cima de tudo o teu highlight, tá? Tudo que é fundo afina, tudo que está mais para frente cresce. Por isso que ele vai fazendo um S assim, parece uma serpente, mas não é. Na verdade é, tudo que está muito para dentro afina, tudo que está para fora aumenta. É simples, tá? E aí ele tem que correr o teu highlight de cima até lá embaixo no pé, ok? Se o material obviamente for o mesmo, tá? Se for tudo látex, de cima até lá embaixo, tá bom? Ele vai ir até lá embaixo. Repara que até a sola do pé eu coloco um pouco, mas porém eu coloco menos. Repara que na base do calçado não é látex uma base de calçado, geralmente ela é plástica ou emborrachada. Aí eu já trabalho com outro tipo de luz. Repara que eu coloco também o branco, mas não é um branco intenso, um branco puro. Repara que eu já coloco um cinza e eu dou uma desfocada nele com preto de propósito. Ou seja, lembra que eu ensinei para vocês? No látex, a diferença do highlight para cor é bold, é cheia. Na borracha, ela não é cheia. Você tem que dar uma leve esfumada do highlight para cor. Também tem cor na borracha. Só que na borracha, você vai pegar essa cor e vai dar uma esfumada nela. É só vocês olharem ali, ó, a sola do salto dela, sola, enfim, a base, né? Desculpa, não é sola. A base do salto dela para o salto em si. Você consegue ver perfeitamente que um não é borracha e o outro é borracha. Você percebe perfeitamente que um é látex e o outro não é,
só de olhar. Você vê na hora que são materiais diferentes. E eu consegui fazer isso com caneta, lápis de cor e tinta poça, enfim, tá? É só você entender como a luz se comporta, tá bom? Aí depois a gente vai para o joelho, olha lá, ó. O joelho, eles são, de novo, muito parecido com o seio, só que o joelho dela é mais cônico. Então ele vai praticamente valer a regra do cone, lá que eu ensinei para vocês, lá no início do vídeo eu ainda falei para vocês, ó, é muito raro ter cone. Realmente, mas aqui acabou de aconteceu, por isso que eu escolhi essa imagem, que é um raro caso de você ter uma superfície que é um cone quase perfeito. Ele não é um cone não, tá? Mas é quase, ok? E aí o que eu faço? Olha lá, ó. Eu uso preto, tá? Eu uso preto embaixo para dividir a parte inferior da superior, ok? Faço isso do outro lado. Aí vocês repararam, olha só que interessante. Eu já sei que o meu quadrante esquerdo do joelho ali na imagem, onde eu já estou trabalhando, ali é a área de reflexo. Eu já sei disso. Então o que eu fiz para não perder tempo? Já desenhei o joelho que está branco lá do outro lado, já fiz ele como se ele tivesse pronto do lado de cá. Olha lá, eu faço um joelho invertido. Reparem nisso. Eu desenhei um joelho dentro do outro, que é a nossa área de reflexão. Eu já deixei aquilo pré-pronto, vamos dizer assim. Eu nem pintei uma perna, já pintei uma perna refletida na outra. Essa é a ideia, tá bom? Fiz ali o meu reflexo de um joelho no outro. Dessa vez eu fiz antes para mostrar para vocês o reflexo sendo construído de uma imagem na outra, tá? Fiz de propósito. E aí eu vou, ó, tracei o meu centro de preto também. Por que eu tracei centro-esquerda de preto e não centro-direita? Porque a minha lua está vindo da direita, então o meu lado cor vai ser na esquerda, tá? Já ensinei isso para vocês. Tanto o lado cor quanto o lado reflexo vai ser na esquerda. O lado direito vai ser o lado luz. A gente vai ter do lado direito highlight, tá? E a gente vai ter do lado direito céu ou alguma coisa, porque não tem nada de frente para ela nem na lateral dela, infelizmente, tá? Então a gente vai usar céu ali, ok? Bom, e aí eu coloco ali, ó, branco com preto da cinza, coloquei cinza, passei cinza em tudo em cima do joelho, coloco 2 highlights ali, ó, coloco 2 highlights ali e finalizo a imagem, tá bom? Não vou continuar esse desenho inteiro, tá, gente? Porque esse desenho ele vai ir para o canal. Eu não acho que faz sentido eu fazer esse desenho inteiro. Por quê? Tudo que eu precisava ensinar para vocês de látex, eu já fiz, tá? Então, assim, o que vai ter aqui que eu não fiz ainda? Um braço que é cilindro. O que vai ter também? A outra perna que é igual à mesma teoria da perna anterior. Então, assim, a capa dela, tá, é de couro, não é de látex. Então, assim, não tem... Perdão, a capa dela é de cetim, não é de látex. Então, assim, não tem... É outra superfície. Aliás, se vocês quiserem aprender cetim, eu não comento, não comentei, mas vai lá no vídeo do Itachi, que eu ensino a fazer cetim. Lá eu fiz um kimono de cetim, tá? Que é esses kimonos japoneses floridos, tá bom? Fiz um kimono de cetim lá, eu mostro para vocês como é que representa a textura de cetim. Bom, então não tem muito mais o que eu passar para vocês. O que eu dou de dica para vocês é assim: pega essa teoria que eu criei, tá? Que eu peguei, mastiguei, tô dando a vocês criada, que eu demorei anos observando imagem, anos treinando para conseguir gerar esse tipo de imagem. Então, assim, pega essa teoria que eu criei e pratica, tá? Com aquelas imagens que eu coloquei para vocês no começo, tá? Com a teoria. Pega a teoria, pega um desenho qualquer e pratica, que vocês vão ver que uma hora vocês vão estar cada vez mais convincentes no efeito, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Os tutoriais
mais voltados para principiantes. Eles vão chegar também no canal, tá? Eu tô preparando um tutorial de mãos, tá? E eu recomendo até para quem tem nível mais intermediário que também assista esse tutorial de mãos, porque ele não vai abordar só mão, como desenhar mãos. Ele vai abordar também como desenhar e interagir mãos com objetos. Vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês que é fundamental vocês entenderem a interação de mãos com objetos. Desenhistas famosos, gigantes, já destruíram trabalhos, tá? Por não saber teoria de interação de mãos com objetos, ou seja, mãos segurando algo, tá? O cara desenha na ordem errada e destrói a imagem e manda ela no goela mesmo assim, e a edição deixa passar e é impresso bizarramente, tá? Vocês vão ver, eu vou mostrar exemplos para vocês de casos graves assim que ficaram famosos na indústria de HQs e tal, de erros grosseiros, tá? Eu vou ensinar vocês a não errar dessa forma. Uma outra coisa que eu quero ensinar com mãos para vocês também, eu estou preparando já esse material, é a noção de cênica, tá? A noção cênica de mãos e prioridades. Como assim? Vou tentar explicar rapidinho antes do vídeo terminar. O que você vai dar prioridade? Se é a mão ou o objeto que a mão está segurando? O que você vai dar mais destaque? Quando dar destaque para o objeto ou quando dar destaque para a mão? Quando não dar destaque para nenhum dos dois? Então isso tudo a gente vai comentar. E isso parece uma besteira, mas não é. Porque quando o cara erra isso e ele não tem mais espaço na folha porque ele não deu a atenção para isso, ele destrói tudo, tá? Então não perde esse vídeo, essa série de vídeos, tá? Esse tutorial de mãos vai ser uma série. Eu acredito que devam ser 2 vídeos. Um vídeo para ensinar vocês a desenhar mãos e o segundo vídeo para mostrar a interação de mãos com objetos, a interação de mão com a parte cênica da imagem, tá? Com a fotografia da imagem. E para terminar, a questão de prioridades quando você vai desenhar mãos, tá? Quando dá destaque para a mão, quando dá destaque para o objeto, quando não dá destaque para nenhum dos dois. Mais ou menos isso que é o foco. E serão 2 vídeos. Eu devo estar trazendo essa semana, no máximo semana que vem, e o outro eu estou trabalhando nele ainda para trazer imagens, trazer exemplos, para que enriqueça o vídeo e fique um negócio bacana, beleza? Tá, gente? Eu tô ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, compartilha, pergunta se vocês tiverem dúvida, tá? Não tenham vergonha de perguntar. É muito importante para mim essa interação com vocês. O YouTube ele questiona muito essa questão de interação youtuber audiência, tá? Então, tendo qualquer dúvida, pode perguntar, eu respondo todo mundo, vocês me conhecem, eu tendo todo mundo com o maior carinho, com uma atenção, tá bom? Então, até o próximo vídeo e vamos que vamos.